Bom dia novamente a todos. Quero dizer novamente da minha satisfação de ver esse auditório tão lotado assim. Nós tivemos uma grande adesão dos coordenadores dos cursos quando os convidamos para esse evento. Isso nos deixou bastante contentes. E eu queria agradecer, então, começar agradecendo a presença de todos, porque sem essa presença a gente não consegue atingir os objetivos que a gente gostaria de atingir, que é começar a fazer desse evento um marco inicial para a gente retomar as discussões em termos da estruturação dos currículos, né, dos nossos currículos de graduação. Okay. Vamos ver se eu acerto agora. Agora acertou. Bom, o objetivo inicial desse evento é ressaltar o papel do coordenador enquanto gestor, né, em termos de sustentabilidade da qualidade do ensino oferecido aos nossos graduandos. Com relação a isso, é importante a gente ressaltar que, infelizmente, nem sempre os coordenadores de curso se veem como gestores. Talvez porque a gente não tem, talvez porque os coordenadores não tenham um orçamento, um planejamento, e não tenham que prestar contas, às vezes eles não se veem como gestores. Mas os coordenadores gerem uma riqueza maior até do que um pouco orçamento, por exemplo, igual que os departamentos têm. Porque os coordenadores têm que lidar com todos os nossos alunos de graduação e os nossos docentes, e administrar isso não é pouca coisa, né? E pensar estrategicamente um curso é papel do conselho do curso, que é liderado pelo coordenador. Então, nesse sentido, o coordenador tem um papel muito importante de gestor e de liderança estratégica. Então, a gente gostaria de ressaltar esse papel do coordenador, e, nesse sentido, eu acho, o interesse é de empoderar o coordenador, como já disse o professor Sandro na sua palestra. Bom, antes disso, queria dizer que eu estou tomando essa palavra que está bastante em moda, sustentabilidade, em dois sentidos. Não é? Porque a gente está muito acostumado a ouvir a palavra sustentabilidade ligada à questão financeira, né? Mas a gente tem que pensar que um curso tem que ser sustentável também em termos de qualidade, não é? Então, estamos tomando, quando eu digo que o papel do coordenador é de gestor, em termos de sustentabilidade, nós estamos pensando não apenas na sustentabilidade financeira, mas estamos pensando muito mais na sustentabilidade da qualidade do curso. Bom, esse é o objetivo geral que vocês já receberam, que a gente quer fazer desse workshop um marco inicial em direção a uma reflexão transformadora dos currículos dos cursos de graduação da universidade, tornando-os mais inovadores, trazendo para dentro dos cursos problemas reais para serem debatidos e resolvidos dentro das salas de aula, em um ambiente propício ao envolvimento em projetos e com o apoio de novas tecnologias didáticas. Bom, alguns desses dados já foram trazidos pelo professor Sandro, mas a gente vai retomar algumas coisas aqui. Atualmente, a Unesp tem, não vou dizer tem hoje, porque esse slide foi feito terça-feira, pode ser que vocês que trabalham com Sisgrade sabem que ele é um instrumento dinâmico, né? Então, de terça-feira para cá, pode ter saído algum aluno, mas terça-feira nós tínhamos 37.152 alunos na Unesp, hoje, de graduação, apenas de graduação, distribuídos em 34 unidades, 24 cidades. Esse é o mesmo mapa que o professor Sandro já mostrou, com pequena variação, né? Esses alunos estão distribuídos em 136 cursos. A maneira como a gente conta os cursos é um pouco... pode ser surpreendente para a gente, mas não é um dado exato, né? Engraçado isso, né? Porque parece fácil a gente... Quantos cursos tem a Unesp? Tem tanto.
Mas acontece que, conversando e vendo como as outras universidades, como a USP e a Unicamp, divulgam quantos cursos tem, eu acabei descobrindo, para minha surpresa, que esta não é uma ciência exata. Né? Contar quantos cursos a gente tem. Nós temos, em termos de curso, quantos a gente tem registrados no Conselho Estadual de Educação, são 136. Mas acontece que a gente tem 183 opções de entrada no vestibular. Então, muitas vezes, o que as pessoas divulgam na televisão são as entradas. Não é? Então, ou seja, quantas maneiras diferentes o aluno tem para entrar? Quantas escolhas ele tem no vestibular? Nós temos 2 vestibulares, o que começou ontem, que é o grande vestibular anual, e o do meio do ano. Somando todas as opções que são oferecidas nesses 2 vestibulares, nós temos 183. Dessas, né, 116 são bacharelados, 31 licenciaturas, 36 bacharelados e licenciaturas. Vejam que, se a gente falar em termos... O número de cursos não vai bater com o número de opções de entrada, porque há cursos que têm mais de uma opção de entrada. O aluno já tem que escolher no momento do vestibular. Há cursos que têm 2 entradas. Então, é o mesmo curso com entrada no fim do ano, no meio do ano. Então, é por isso que o número não bate. Tá? Temos, atualmente, 60 carreiras. Porque, como já foi falado pelo professor Sandro, nós temos vários cursos que são ministrados em mais de uma unidade. Então, é por isso que o número de carreiras é bastante inferior ao número de cursos. Esses cursos se dividem nas áreas de biológicas, exatas e humanas. Vejam que a gente tem a maior parte dos cursos nas áreas... Não está prestando... Na área de exatas, 54, porque aqui entram, obviamente, todas as engenharias e todas as licenciaturas da área de exatas. Então, acaba somando mais. 39 na área de biológicas, 43 na de humanas. Qual é o maior desafio da nossa graduação agora? E aí eu digo não apenas da Unesp, da graduação no país, em termos gerais. É o problema de evasão. E a evasão é um dado muito triste, porque a evasão significa a nossa falha. Não é? É muito difícil, hoje, entrar na Unesp. A Unesp tem um vestibular concorridíssimo, que, aliás, como já disse, a primeira fase foi realizada ontem. Nós temos, no momento, um dos vestibulares mais concorridos do país. Nós temos o curso mais concorrido do país. Não é? E nós temos... E o que acontece? Nós temos cursos que têm mais de 60, 70, mais de 80, o de medicina mais de 200 candidatos por vaga. Então, o aluno ele luta bastante para entrar aqui na Unesp. Não é uma coisa fácil para ele. Então, no momento que ele, depois de passar por todo esse caminho, ele desiste, isso é terrível para nós. Então, a grande meta, então, nacional, no momento, é o combate à evasão, porque a evasão, acima de qualquer outro indicador, ela indica a falha. Né? E a gente não pode ter a falha da universidade nesse sentido. Nesse sentido, a Unesp, como é que eu vou dizer, está até bem na fita, porque o nosso índice geral é metade do índice nacional. Porque o índice nacional gira em torno de 20%, e o nosso, de 2016, é 10,91%. Então, a gente está por volta da metade, do nacional um pouco mais para cima. Mas isso é a média da universidade. Nós temos cursos que estão numa situação excelente, por exemplo, com 1% de desistência, né? Algumas até por questões com a relação às quais a universidade não tem tanto controle, até coisas trágicas como falecimentos, né, que entram nesse cálculo de alunos que não continuam. Mas nós temos, infelizmente, cursos que estão numa situação como essa aqui, 60,5%, ou seja, mais da metade dos alunos que ingressam desistem dos cursos. Não coincidente, com exceção de um curso que não é licenciatura, todos os outros cursos que estão
nessa situação são os cursos que estão nessa situação no país inteiro, que são, acho que o pessoal que trabalha nas licenciaturas já adivinhou, são as licenciaturas em exatas, na ordem matemática, física, química. Né? Por quê? Porque esses são os cursos no país inteiro, por conta até do que já foi adiantado pelo professor Sandro, que têm apresentado os maiores índices de evasão, porque são cursos em que o aluno tem que enfrentar algumas disciplinas que têm alto índice de retenção, como cálculo, física, né? Sempre são as mesmas. E, além disso, ele tem... E é um aluno que já se direcionou para a licenciatura, então ele tem um perfil mais voltado à formação de professores, e a maneira como o currículo é estruturado pode estar interferindo aqui também. Né? Então, por isso que é tão importante a gente pensar os currículos. Porque esse índice aqui é o que a gente gostaria, ou zero, né? O ideal é zero, mas assim, quanto mais perto de zero, é o que a gente gostaria de ter. Mas isso daqui realmente não dá para a gente conviver com isso numa universidade pública. Não é? Bom, por que a gente está focando tanto na questão da necessidade de mudança curricular? Porque os alunos que chegam até nós têm um outro perfil, um perfil completamente diferente daquele que nós fomos, enquanto alunos. Tá certo, eu me lembro que, na nossa época, a gente também era, entre aspas, assim, multitarefa, né? Estudava, assistindo televisão, ouvindo rádio. Tudo bem, isso é coisa de todo adolescente, assim, a gente também... Só que a gente não nasceu com internet, né? Pelo menos alguns de nós já nasceram com televisão, mas a gente não é nativo digital. E os alunos, atualmente, são nativos digitais. Além de ter esse perfil multitarefa que a gente também tinha quando era adolescente. E, muitas vezes, a gente não é capaz de lidar com isso. Como nós já vimos, inclusive, nas reportagens que foram preparadas assim tão bem pela TV Unesp, os alunos expressam esse estranhamento quando chegam na universidade, inclusive porque alguns deles, e não estou me referindo só aos oriundos de escolas particulares, já vêm de escolas que estão tentando se adaptar a esse novo perfil de aluno. Vêm em escolas, por exemplo, em que já são adotadas as ferramentas, por exemplo, do Google for Education, baseadas no todo um aprendizado, inclusive até fazer chamada digital e essas coisas. Então, isso acontecendo não apenas na escola particular, na escola pública também. Muitos vêm de escolas públicas que têm, inclusive que têm até o apoio de alguns projetos da própria universidade, porque o projeto PIBID vai às escolas públicas, e alguns projetos que lá são desenvolvidos fomentam esse tipo de atitude mais participativa do aluno. Não é? Bom, então a gente precisa considerar a questão dos alunos, que eles têm com um novo perfil. E eles trazem essa nova... E, além disso, a gente tem uma nova dinâmica no saber externo à universidade, né? E que leva a essa mudança de cultura. E, enquanto tal, toda mudança de cultura é bastante difícil de ser alcançada. Mas a gente precisa começar. E, para começar, a gente precisa querer começar. Né? Então, o que a gente está esperando é esse começo. A gente precisa começar a pensar repensar a nossa cultura com relação à graduação. Bom, isso necessariamente passa pela adoção de novas abordagens pedagógicas, que têm a ver com metodologias inovadoras. Bom, não necessariamente a gente precisaria reestruturar todo o currículo para adotar uma metodologia inovadora, porque muitos dos nossos docentes já fazem isso. Sim, não é? Mas até a adoção de novas metodologias também cria um grupo de pessoas mais
cria uma massa crítica mais interessante, que acaba levando à necessidade de um currículo mais vivo e comprometido com a parceria professor-aluno. Eu vejo essas coisas muito interligadas. No momento em que a gente começa a adotar metodologias inovadoras, a inflexibilidade do currículo ela passa a ser questionada, porque uma coisa leva a outra, porque a adoção de metodologias inovadoras aproxima essa relação professor-aluno, aproxima da adoção de metodologias com resolução de problemas, desenvolvimento de projetos, atividades extraclasse, que leva ao questionamento do currículo inflexível, não é? Bom, nesse sentido, o professor ele vai ter que ser muito mais do que professor. Ele precisa ser um professor orientador, um parceiro, que vai lá trocar ideias e experiências e saberes. Para quê? Para preparar os alunos, não é? Que tem que enfrentar os desafios, não só da sala de aula, do mundo atual e até do mundo futuro, que a gente não sabe como vai ser. A gente não sabe de que habilidades o nosso aluno vai precisar ter. Há 10 anos atrás, a gente não fazia ideia da velocidade das transformações que viriam com o mundo digital. Se nos perguntassem há 10 anos atrás quais as habilidades que a gente precisaria formar os nossos alunos para hoje, a gente não saberia dizer com certeza. Portanto, a gente não sabe dizer com certeza quais são as habilidades que eles vão precisar daqui a 10 anos. Mas nós temos que, como diz um colega nosso lá, a gente precisa ensinar os alunos a aprender. Porque a gente não vai conseguir ensinar a eles tudo que eles precisam, mas a gente precisa ensinar a habilidade de aprender. E isso passa também por passar para eles valores como ética, liderança, sentido do bem comum, né? E que vai levar a tudo isso que a gente está dizendo, uma melhoria da comunicação, tudo isso daí. Né? Bom, eu acho que a gente vejam que a gente não está aqui colocando esse evento como um primeiro momento de um movimento que a gente gostaria de ver de revisão curricular das Unesps. Antes que vocês entrem em pânico, eu já vou chegar nas licenciaturas. Bom, o que tem a ver? O que a gente gostaria de ver no movimento? Bom, enquanto o movimento ele é dinâmico, né? Então a gente ele pode ter um começo, não necessariamente terá um fim, porque a gente espera que a busca da inovação e da qualidade não cessem, não tem dia marcado para acabar, né, a busca da qualidade e da inovação. Mas a gente gostaria de ver um movimento em direção a coisas concretas, como destravamento das matrizes curriculares. Nossas matrizes estão muito travadas, em consequência de uma série de decisões que nós tomamos historicamente ao longo do tempo na Unesp e que levam a esse travamento, como, por exemplo, vincular a contratação de docentes a um mínimo de 8 horas aula. Isso leva a um travamento curricular que é muito nocivo à estrutura dos nossos cursos. Esse é um problema sério que nós vamos ter que enfrentar na Unesp. Porque qualquer um que saiba que é o que aconteceu, o que gerou as estruturas que nós temos hoje. Se nós só podemos contratar um docente se a gente tiver 8 horas aula, de preferência obrigatórias, né, para oferecer a ele, então a gente torna todo o currículo obrigatório, porque aí eu vou ter garantia de que eu vou ter um professor. Não é esse o raciocínio que a gente fez? Esse é o raciocínio que todos nós fizemos, gente. Não é novidade para ninguém. E foi o que nos levou a isso. Mas a gente precisa partir para um segundo momento. Um momento de personalização do currículo. A gente precisa começar a pensar no aluno. Né? A gente precisa ter... Eu tenho visto, nesse primeiro ano na Prograde, um movimento muito infeliz
que vai no contrário disso, vai na direção contrária disso. Um movimento tirando a opção que os alunos têm, tirando optativas, tirando atividades extraclasse, não valorizando atividades que são realizadas. Vejam, eu não estou nem falando de novidades. Eu estou falando de atividades que a gente já realiza em termos de pesquisa, ensino e de extensão. Portanto, eu não estou falando de aumentar o trabalho, eu estou falando de a gente ver de maneira diferente coisas que a gente já faz e que não valoriza, não traz para dentro dos currículos. Não é? Então, vejam, e eu tenho visto na Prograde, nesse primeiro ano, um movimento contrário, que é muito nocivo. Então, chegam reestruturações tirando todas as optativas, que só tem obrigatórias. Gente, quando é que o aluno... Como é que a gente quer formar um profissional autônomo se a gente não dá direito a ele de escolher uma disciplina que ele vai cursar? Como é que a gente vai querer que ele seja uma pessoa autônoma, capaz de tomar decisões enquanto profissional? A gente vai tutelando ele até o final do curso e depois quer que ele fique maravilhoso no dia seguinte? Que seja um cara autônomo, toma todas as decisões, com responsabilidade. Mas o currículo que a gente tem não está levando a isso. Então, nós precisamos pensar os nossos currículos, porque é isso. Pensar qual é o perfil de aluno que a gente quer, qual é o perfil de egresso. E aí a gente precisa montar o nosso currículo. E isso passa necessariamente por uma personalização maior. E uma necessidade de adotar uma perspectiva inter- e transdisciplinar. Por que não compartilharmos mais disciplinas entre os cursos? Por que não dar opção para os nossos alunos escolherem disciplinas de outros cursos? Bom, aqui nós estamos no campus de Bauru, que é um ambiente muito propício a isso, que tem as 3 áreas do conhecimento, exatas, humanas e biológicas, tem uma riqueza de cursos enormes aqui, mas eu vejo que os currículos são muito travados. As pessoas não... Se um aluno... Vocês vejam que, quando nós entramos na Prograde, nós tivemos necessidade de destravar o Cisgrade para permitir que o aluno pudesse fazer uma optativa num outro curso. Isso era proibido. Agora, não está proibido. O Cisgrade não impede mais ninguém de fazer isso. Só que os currículos é que estão impedindo, porque não há espaço nos currículos para que os alunos façam isso. Só que a gente quer ir além, porque não é só eu compartilhar a disciplina no meu campus. O aluno poderia... E se a disciplina que ele quer cursar não está no campus dele, está no outro campus, né? Está na outra cidade, tem um outro professor que está dando. Por que não permitir também mobilidade virtual? Por que não permitir que um aluno assista a disciplina que está lá no outro? Por que não utilizar a capacidade que a gente já tem de videoconferência? Por que não utilizar a capacidade que a gente já tem de oferecer disciplinas não presenciais, semipresenciais? Nós não estamos aproveitando coisas que é uma riqueza que a gente já tem. Então, há uma grande margem de manobra ainda que a gente não está aproveitando e que a gente precisa aproveitar. Além disso, nós estamos... Outra coisa que nós já fizemos e a gente espera ver crescer é a disponibilização de novas possibilidades em termos de formatos e conteúdos de disciplinas. O Cisgrade também estava travado com relação a isso, não que ele, enquanto sistema, não permitisse, ele estava obrigatoriamente travado em relação a isso, mas agora ele não está travado mais. Então, se um curso de graduação quiser oferecer uma disciplina nas férias, aquilo que a gente chama de curso de verão ou de inverno, só que aqui no Brasil verão e inverno é igual, então vamos falar curso de férias, vai. A gente pode oferecer curso concentrado, ou mesmo um curso concentrado durante um semestre, quando houver alguma oportunidade interessante de oferecer um conteúdo para os alunos, por exemplo, um convidado de fora, ou alguma demanda do grupo de alunos em fazer uma disciplina específica, por que não aproveitar esse tipo de coisa? Então, o Cisgrade também já está destravado para isso. O que é que está travado? Os currículos. Eles não permitem que as coisas sejam feitas. Então, nós estamos trabalhando
de maneira a dar infraestrutura para que vocês possam fazer esse tipo de coisa. A gente está disponibilizando, desde o começo do ano, a gente já vem disponibilizando uma série de facilidades, de funcionalidades, é o nome certo, de funcionalidades no Sisgrade, para que vocês tenham essas possibilidades e possam contar com elas. Mas, para isso, o currículo precisa estar destravado também, igualmente destravado. Senão, porque se o aluno não for ganhar nada com isso, só uma pequena parte dos alunos vai se interessar. A outra só vai fazer o que lhe for garantido como crédito, né? Bom, com relação a isso, a mobilidade virtual, desse ponto de vista, ela assume um papel muito importante, né? Então, eu acho que a gente tem um espaço muito grande para aproveitar aprendizado semipresencial e não presencial. O professor Sandro já citou a disciplina de Direito para as Engenharias, que nós já estamos oferecendo esse ano. É uma iniciativa do professor que está ali, nós já, e com apoio do NEAD, né, que já ofereceu esse ano. Nós pretendemos ampliar esse oferecimento para o ano que vem. Vem vindo desde a gestão passada o oferecimento da disciplina de Libras para as licenciaturas, mas a gente gostaria de ampliar possibilidades. Por exemplo, estamos estudando com a UIM a disciplina de empreendedorismo para toda a universidade. O professor Guilherme está aqui, vocês vão ter um espaço para conversar com ele, que ele vai falar. Então, nós vamos... E vai falar de outras coisas que eu também vou tocar aqui mais na frente. Então, e gostaríamos de poder ampliar essas possibilidades para outras possibilidades, né? Porque há questões que envolvem todos os nossos cursos, há questões que envolvem grupos de cursos, né? E que poderiam ser muito mais bem exploradas, não é? Bom, além disso, existem os MOOCs, ou seja, que são aqueles cursos virtuais que são disponibilizados na internet. Eu gostaria de dizer, por exemplo, que na página do NEAD há um montão de material ali disponível, de acesso livre, e que a gente aproveita pouco nas nossas aulas, não é? A gente pode aproveitar esse material todo que está lá. Já falei do aproveitamento para as videoconferências. Outra coisa que já foi falada aqui hoje é o aproveitamento das bibliotecas como centro de aprendizagem. Principalmente eu, que sou de um curso de letras, eu tenho muito apreço por livros, né? Eu costumo brincar que a gente, até hoje, eu tenho uma paixão por livros. Eu brinco com os meus alunos que eu continuo levando livros para ler antes de dormir. Eu brinco com eles que eu sou muito seletiva com o que eu levo para a cama, então continuo levando livro, né? Então, é uma coisa assim... Mas a gente precisa ver que, embora a gente goste muito de livros, não estamos desprezando os livros, a biblioteca, hoje, já não tem só isso, já não disponibiliza só isso. A gente tem um banco de dados, um banco de acesso enormes que as bibliotecas nos disponibilizam e que não são subutilizados. E a gente precisa começar a usar mais essas plataformas. E também está no plano de gestão, do plano dessa gestão, a transformação da biblioteca num centro formador. Já foi lançado um edital pela CGB nesse sentido. A Flávia está aqui, ela vai falar com vocês também, no momento em que a gente vai falar do IEP3. E, como o professor Sandro já adiantou, a nossa ideia é fazer da biblioteca, a médio e longo prazo, um centro de aprendizagem. E que seja um centro de convivência cultural, convivência de produção de conhecimento, de produção de conteúdo. Que isso, no começo do ano eu prometi que eu ia visitar todas as unidades, mas a minha agenda quase me matou esse ano. As que não foram visitadas esse ano, eu vou visitar logo no primeiro semestre, viu, gente? Que eu estou devendo visita para uma porção de gente aqui, que já me cobrou. E eu vou, no primeiro semestre, visitar vocês. Mas a ideia, eu tenho nessas visitas que eu já consegui fazer, algumas das coisas que os alunos me dizem é que eles sentem falta de um ambiente em que eles possam conviver, de um ambiente em que eles possam trocar essa ideia, em que eles possam construir
inclusive construir o conhecimento. E os docentes sentem falta de um ambiente em que eles possam ter um apoio pedagógico, né? Porque a gente tem os polos do Senep, mas nem sempre eles são dotados de um ambiente, de uma sala. Muitas vezes o polo são as pessoas, mas não tem um polo físico. Então, a biblioteca é esse centro congregador. A gente enxerga a biblioteca como esse centro congregador, certo? Então, é o que a gente... Nisso, eu acho que a gente também pode... Hoje, a gente já tem a disponibilização do material virtual, as plataformas e o ambiente, e o material físico nas bibliotecas, que a gente explora pouco. E a gente já poderia ampliar essa exploração. Mas, no futuro, isso pode ainda melhorar. Bom, a gente também precisa avançar muito no melhor aproveitamento das atividades já desenvolvidas pelos docentes. Em pesquisa, o aluno faz 3 anos de iniciação científica e a gente dá o quê para ele? Um crédito em atividades extracurriculares, a ACC. Gente, isso é valorizar pouco a pesquisa. O rapaz se envolve, o aluno se envolve, a aluna, durante 3 anos num projeto de extensão. E a gente fala para ele, obrigada. E isso não aparece no seu currículo, isso não é valorizado. Veja, eu não estou falando de nada novo, a gente já faz isso aqui, gente. Atividades de empreendedorismo e de inovação que já são feitas na universidade, nós temos as empresas juniores, né, os alunos se envolvendo com as empresas juniores. Isso não é contemplado de maneira alguma nos nossos currículos. A gente não valoriza. A palavra aqui é valorização. Hoje nós já falamos bastante da participação em competições científicas. Eu peço que vocês prestem atenção, o pessoal que é envolvido com a questão das competições. O professor Guilherme da UIN, ele vai falar de uma realidade que nós vamos ter para o próximo semestre, que é o projeto do Santander, que vai ter nós vamos ter um edital voltado para a questão do financiamento das competições científicas. Então, o pessoal das engenharias, o pessoal dos outros cursos que tem questões envolvidas a isso, por favor, prestem atenção, venham amanhã, venham conversar com o professor Guilherme, que nós vamos... Então, e já falamos disso hoje. Não aparece. Vejam a atividade, a riqueza da atividade formativa que nós temos, né? Até o ano passado, isso era visto como um mero projeto de extensão, que já, enquanto tal, não recebia creditação nos cursos. Mas a gente precisa ver que isso não é só um projeto de extensão, é todo um processo formativo. O aluno está crescendo, está aprendendo a resolver problemas, a desenvolver projetos, e isso tem que ser valorizado enquanto processo formativo, não é? E também a participação em programas institucionais que estão na área de ensino, porque eles estão sediados na Prograde, como os programas PIBID, PET e Núcleo de Ensino, muito embora as atividades desenvolvidas no PIBID, no PET, no Núcleo de Ensino, não sejam, vamos dizer assim, estritamente definidas assim do ponto de vista ortodoxo só de ensino, porque elas envolvem, por exemplo, a comunidade externa nas escolas, aí da definição estrita seriam atividades de extensão, e envolvem atividade formativa, de pesquisa do aluno. Ele pode pesquisar o trabalho de docência, não é? Então, mas tudo isso, vejam, a gente já está fazendo. Não estou falando de novidade. Tudo que já está na estrutura da... Onde é que isso não está? Nos nossos currículos. A gente precisa começar a contemplar essas atividades. Bom, outra coisa que a gente precisa avançar, na integração com a pós-graduação. Nesse sentido, está já sendo discutida nos colegiados, né, já passou a discussão na CCPG e na CCG, da proposta de um programa. A gente ainda não tem o nome do programa, está em discussão, porque era PAD, depois virou PADOC, agora tem a sugestão de ser PAADES. Então, a gente ainda não tem o nome do programa. Ao final, depois que ele for discutido no CEP, quem sabe a gente chega à definição desse nome definitivamente. Mas é um programa que vai aproximar
os pós-graduandos dos graduandos, em duas possibilidades. Um que a gente chamou de grupo A, que é a possibilidade de o pós-graduando dar aulas em uma disciplina de graduação com supervisão, que hoje em dia, enquanto a gente usa professores bolsistas, eles não têm supervisão, né? E com formação pedagógica prévia. Em relação a isso, nós já estamos conversando com o CENEP, com o pessoal do IEP3, que vai disponibilizar isso, que vai ficar responsável por essa formação. E tem um grupo B, que eu acho que é mais importante ainda para a graduação, que é o envolvimento desses alunos de pós-graduação com a monitoria, especialmente em disciplinas em que temos altos índices de retenção. Porque esses pós-graduandos vão se comprometer a acompanhar os graduandos e a dar um atendimento de mais longo prazo, e por alguém que já está num outro nível, que já foi adiante. Essa convivência de graduandos e pós-graduandos é muito benéfica para os graduandos, porque, muitas vezes, no momento em que ele está cursando uma disciplina em que tem alto índice de retenção, isso leva a um desânimo que pode pode levar à evasão. E se ele está convivendo com alguém que já passou, já acabou, ele está na pós-graduação, ele foi bem-sucedido, ele terminou o curso, isso ajuda bastante em termos de ter um norte, né, de ter um horizonte, porque a gente não pode permitir que os nossos alunos percam o horizonte e se evadam, né? Além disso, mas antes de a gente implementar esse programa, já há muitas possibilidades abertas que a gente já faz, só que a gente não acredita, que é o compartilhamento de disciplinas de graduação e de pós-graduação e o desenvolvimento conjunto de atividades de pesquisa, não é? Bom, com relação à internacionalização, é importante a gente avançar, não apenas em questões de mobilidade física, porque, quando a gente fala de internacionalização de graduação, as pessoas imediatamente lembram Ciência Sem Fronteira e Bolsa. Tá, isso é ótimo, é importante, a gente tem que continuar avançando em termos de mobilidade física, mas só 3% dos nossos alunos, no máximo, podem ir a programas de mobilidade física. E os outros 97%? A gente não vai cuidar deles? Bom, primeiro que a mobilidade física tem tido bastante problemas em termos de aproveitamento das atividades que os alunos fazem no exterior. Porque, no Brasil, normalmente, os nossos... E onde está o problema? De novo, nos currículos. Os nossos currículos são muito travados, exigem uma quantidade de horas-aula muito maior que os currículos do exterior. Então, o aluno que vai para a mobilidade física, muitas vezes, perde o ano quando retorna. Estou falando especificamente do caso das engenharias. O aluno que vai para o Ciência Sem Fronteira, para a mobilidade, tradicionalmente fica um ano a mais, né? Mesmo que seja um aluno que jamais reprovou em qualquer disciplina, porque ele não consegue convalidar os créditos. Então, a gente precisa avançar nessa questão. Mas nós precisamos avançar mais ainda na internacionalização em casa, porque 97% dos nossos alunos não têm oportunidade de viajar para o exterior e de fazer um estágio, até porque nós não temos capacidade de financiamento para todos eles, não é? Então, o que a gente precisa avançar? A internacionalização em casa ela é vista principalmente com dois componentes. Um que são conteúdos curriculares universais, eu acho que nesse a gente já tem avançado bastante, mas a gente precisa avançar nesse aqui, no compartilhamento de disciplinas no sistema COIL ou Virtual Exchange. COIL é o nome mais antigo, mas como ele é um nome de... como é que eu vou dizer? Ele é patenteado, né, pela SUNY de Nova York, então a gente está preferindo usar o termo Virtual Exchange, que é um termo assim, que é uma maneira que a gente começará a explorar a partir do ano que vem. Já tivemos um primeiro workshop de COIL esse ano e vamos, no ano que vem, começar a fazer um projeto piloto. Isso tem a ver com o compartilhamento de disciplinas no Brasil, nossas, da Unesp, com alguma disciplina de alguma universidade no exterior e que envolve algumas sessões, claro,
de compartilhamento virtual síncronas, ou seja, ao mesmo tempo, mas também envolve um trabalho entre alunos no exterior e no Brasil, que é extra classe, que é feito virtualmente. É uma maneira interessante de a gente conseguir um trabalho inter e transdisciplinar, mas principalmente voltado à multiculturalidade e à diversidade, né, que é uma coisa que é importante para a gente avançar. Vocês terão notícias desse tipo de coisa, porque estamos preparando um workshop juntamente com a Arex para o próximo semestre. Bom, outras atividades artísticas que os alunos desenvolvem, atividades esportivas, atividades de voluntariado, nada disso aparece nos nossos currículos como valorizado. E, no entanto, a gente afirma que quer que eles desenvolvam uma formação mais voltada aos direitos humanos e tudo mais. Mas a gente não, por exemplo, a gente não valoriza quando eles desenvolvem uma atividade de voluntariado ou quando eles desenvolvem uma atividade artística. Não é? Então, a gente precisa avançar bastante, promovendo maior entusiasmo. Não é? Bom, mas como é que eu faço isso? Como é que eu ponho tudo isso no meu currículo? É muito difícil. Por quê? Olha, gente, reestruturar um currículo não é das tarefas mais fáceis que a gente tem para fazer numa universidade. Talvez seja das mais complicadas. Por quê? Porque é um quebra-cabeça muito complicado, envolve um monte de coisa. Primeiro, a gente tem as diretrizes curriculares nacionais. Para que a gente tenha... Os nossos diplomas no Brasil são regulados, não é? Então, os nossos da Unesp são regulados pelo Conselho Estadual de Educação. Então, o Conselho Estadual de Educação precisa dar o ok, senão o diploma que a gente oferecerá para os nossos alunos não vai ter validade. Bom, então a gente precisa, para isso, para ter esse ok, o que a gente precisa fazer? Seguir as diretrizes curriculares nacionais. Então, se eu quero um curso de engenharia, eu tenho que seguir as diretrizes da engenharia. Se eu quero um curso de letras, eu tenho que seguir as diretrizes das letras. Tá. Além disso, então, primeira peça, as diretrizes. Outra peça, legislação federal e estadual. Já estávamos falando hoje aqui da 111/2012 e da 154/2017 para as licenciaturas, que são os nossos pesadelos atuais. Não é? Bom, o que acontece é que, muitas vezes, nós aqui da Unesp, lemos essa legislação como se elas fossem absolutamente inflexíveis. E existe uma margem de flexibilidade que a gente não está explorando aí, até por conta do que eu já disse antes, das nossas características históricas. Como a gente contrata por carga horária, a gente lê, precisa de tantas horas, a gente lê isso, precisa de tantas horas obrigatórias. A gente não lê de outra possibilidade, a gente dá uma interpretação apenas para essas coisas. Mas a gente já tem visto, inclusive a partir da participação da professora Iraide no Conselho Estadual, e também eu tenho conversei bastante com a professora Bernadette Gatti, que é a presidente do Conselho, tem coisas que a gente está lendo como obrigatórias e que não são, que há um nível de flexibilidade, porque essas diretrizes, as diretrizes curriculares nacionais dizem o quê? Precisa ter esse conteúdo, mas não diz precisa ter esse conteúdo em X horas. E as leis 111, 2002, ela diz precisa ter tantas horas, ela não fala tantas horas aula. Vejam. Além disso, a flexibilidade para as licenciaturas ela está nos PCCs. Os PCCs são ligados às disciplinas de conteúdo, não às disciplinas pedagógicas. Vejam, muitas coisas que a gente está aqui falando, a gente é que está construindo, não é o que está escrito na lei. Então, a gente precisa pensar. Agora, a lei é rígida e a gente não concorda? É rígida, a gente não concorda. Nós temos trabalhado com relação a isso, mas às vezes a gente as vê como mais rígidas do que elas efetivamente são. Não é? Bom, a gente também precisa, obviamente, cumprir a legislação da Unesp. A gente também precisa, no caso em que a gente tem associações de áreas fortes, a gente precisa ver o que essas associações de área dizem. Por exemplo, nas áreas de engenharia, o que o CREA diz, na área de direito,
o que a OAB fala, que há um exame que o aluno vai ter que passar na área de direito. Então, a gente precisa ver também o que as associações de área estão falando sobre essas coisas. Precisa ver questões de personalização curricular e de internacionalização, como a gente estava falando. Então, não é fácil. Ninguém está dizendo aqui que será fácil, mas é necessário. O que estamos propondo em termos de encaminhamento? Já estamos propondo, gostaríamos de propor em breve, vamos propor ao colegiado, claro, isso vai ser objeto de discussão, a criação de uma comissão assessora da CCG para analisar reestruturações curriculares. Porque assim a gente vai ter um grupo de pessoas que vai poder se debruçar mais nessa questão, vai poder ter um apoio maior da Prograde para avançar e poder analisar as reestruturações com um olhar, com o mesmo olhar, porque fica complicado para o relator da CCG, que às vezes chega uma reestruturação para ele tem que dar um parecer. Então, para a gente poder subsidiar, inclusive, o parecer da CCG. A gente talvez tenha que fazer mudanças na legislação da Unesp. Então, eu já aproveito, já solicito a vocês, se vocês acharem que há coisas da Unesp, da nossa própria legislação, que estão sendo um entrave para isso, que nos coloquem nos nossos, no momento em que a gente vai fazer as oficinas, para que a gente possa ir, à medida do possível. Já falei que alguns dos entraves a gente já foi tentando tirar do caminho ao longo desse ano, mas, à medida que a gente for identificando mais entraves, a gente gostaria de ser parceiro de vocês e ir tirando esses entraves do caminho. E a gente também pretende avançar na discussão da regulamentação do artigo 57 da LDB, que trata da definição de hora-aula, porque esse processo está parado há vários anos. Então, sinto dizer, há vários anos. E a gente vai retomar. Nós conseguimos vencer o reconhecimento de todo o processo, que tem muitos volumes, e vamos levar de volta a esse processo a discussão para os colegiados. Bom, e as licenciaturas nesse contexto? As licenciaturas, vamos reconhecer, está todo mundo traumatizado, né? Ainda nem saímos, né, de um processo de reestruturação, porque estávamos reestruturando a partir da 111 de 2012, aí fomos atropelados pela 154 de 2017. Bom, nesse sentido, o nosso posicionamento no momento é aquele: não vamos obrigar, mas também não vamos proibir. Não é? Então, ninguém vai as licenciaturas podem ver essa questão com serenidade. A gente não vai obrigar vocês a fazerem outra reestruturação daqui a 6 meses. Não se preocupem. Mas, duas coisas, é preciso dizer duas coisas. Primeiro, há muita possibilidade de, mesmo dentro da rigidez da 154, que não tem sido explorada pelos nossos cursos. A outra coisa que é preciso dizer: espera-se de cursos da área de licenciatura, que é a área que está formando professores, que seja uma área mais propícia à discussão de novas metodologias, de inovações pedagógicas. E, mesmo sem reestruturações curriculares, há muito espaço para isso, gente. Nas nossas próprias disciplinas, nas que nós já temos. Não é? Então, eu gostaria de dizer que é por isso que também a gente não vai proibir. Não vai dizer também para as licenciaturas que, se elas quiserem se reestruturar de novo, que não pode. Não vamos fazer isso. A gente não espera que vocês se reestruturem nos próximos 6 meses, no próximo ano. Mas as licenciaturas precisam participar dessa discussão, elas não podem ficar fora, porque as licenciaturas têm muita expertise com relação a novas metodologias pedagógicas. E a gente não pode fazer uma discussão de reestruturações curriculares, de incorporação de inovações pedagógicas, sem ter a voz das licenciaturas. Então, as licenciaturas têm que participar do processo. Tá? Bom, dificuldades. Para o momento, não é novidade para ninguém. Nós estamos com uma falta enorme de professores e com problemas em termos de laboratórios didáticos sem manutenção.
Apesar disso, então, sabemos que temos essas dificuldades, mas a gente gostaria de... eu acho que a existência da dificuldade, se é que tem uma coisa boa nela, é que ela nos leva à reflexão. E a crise, ela nos leva a tentar resolver a questão que talvez a gente não tivesse essa vontade toda de resolver se tivesse num momento de vacas gordas, não é? Então, eu acho que mesmo com todas essas ações de diminuição de financiamento público para a educação, em todos os níveis, há espaço para pensarmos de forma mais otimista no sentido de promover mudanças no sistema que tornem as universidades mais modernas, mais ágeis, mais preparadas para enfrentar os desafios da pós-modernidade e contribuir para a superação dos problemas com que nos confrontamos. Sabemos que, como já disse o professor Sandro, essa universidade tem mostrado um poder de superação muito grande, porque, mesmo com todas as dificuldades que nós temos enfrentado, vocês veem que o nosso desempenho nos rankings e em outros índices tem sido muito bons. Então, isso tem mostrado que nós temos um grupo de pessoas aqui com quem a gente pode realmente contar, que são pessoas que estão dando o sangue para a sua universidade. Então, a mensagem que a gente quer passar é de superação e criatividade, que toda crise libera sempre um enorme espaço para a criatividade, se a entendermos como oportunidade de transformação. Eu quero terminar aqui com 2 mensagens. A primeira, que eu retirei do livro, que eu, aliás, ganhei até do professor Sandro esse livro, que é muito breve, que conhecimento que não muda o comportamento é inútil. Está aí nesse livro do Harari, Homo Deus, que vocês encontram muito fácil nas livrarias. E, momento Gladys, né? Renato Russo. Meu momento Gladys aqui. Que a gente espera que a nossa história não vá ficar sem final feliz, né? E que a gente tenha coisas bonitas para contar no futuro. Mas, até lá, a gente tem que viver e a gente ainda tem muito para fazer. Muito mesmo. Bom, meu último slide traz as nuvens que a Kátia e o pessoal do CRH preparou para a gente. Por que eu coloquei essas 2 nuvens aqui? Gente, vejam só. A gente fez aquelas 2 perguntas que o NEAD ajudou a gente a preparar e enviar para vocês. E aí a gente pegou as respostas dos coordenadores. Vejam que interessante. As respostas, os termos que apareceram mais estão grandes, estão com caracteres maiores. E os termos que apareceram menos, olha para o termo que mais apareceu, docente. Curso, ensino, ações. Vejam que o tamanho da palavra estudante aqui é bem menor que curso e ensino. E o tamanho, alunos aqui, olha que pequenininho. Então, vejam, a gente está falando, por que a gente precisa mudar? Porque os alunos mudaram o perfil, porque a gente quer dar uma melhor formação para os alunos. A gente está falando alunos. Mas será que a gente está pensando neles mesmo? Porque, olha, a hora que a gente começa a fazer a pergunta, a gente responde pensando em curso, em ensino, em docente. Então, a gente precisa, quem sabe no futuro, a gente espera encontrar as palavras aqui, um pouquinho maiores. Tá bom? Então, agora a gente vai partir para as perguntas. Obrigada. Abriremos neste momento, com duração de 30 minutos, a sessão de perguntas. Serão 5 perguntas, 2 minutos para cada pergunta e 4 para as respostas de cada pergunta. Inscrições, por favor. Bem, bom dia. Meu nome é Márcia Marinho, sou coordenadora do curso Medicina Veterinária da Unesp de Araçatuba. A minha pergunta é com relação à fala da professora Gladys, que a gente tem que considerar as instruções normativas da nossa classe.
Como o curso de Medicina Veterinária, segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária e do Estado de São Paulo de Medicina Veterinária, eles preconizam que as áreas básicas e as específicas sejam ministradas por médicos veterinários. Isso, na minha universidade, é um motivo assim, de discórdia, porque quando a gente levanta essa normativa do Conselho, os colegas alegam que isso não existe, que dentro da Unesp isso pode. Eu, como médica veterinária e coordenadora do curso, eu fico numa situação muito incomodada, porque eu quero seguir o que o meu conselho determina. E o departamento acata que isso não existe, que isso é uma bobagem, que qualquer um pode dar as disciplinas. Eu queria saber da Unesp, qual o respaldo legal que a gente tem que acatar. Professora, pretende fazer pergunta por pergunta? Boa tarde, meu nome é José Renato, da Engenharia Elétrica de Bauru. Eu estou no meu término do segundo mandato e eu tinha duas gestões, praticamente agora a sua no primeiro ano, e a primeira experiência não foi muito boa porque a gente tinha um distanciamento muito grande e você agora, mesmo com as visitas, trouxe uma diferença muito grande e eu parabenizo porque eu sei o trabalho que dá. Mas a questão do dinamismo dos currículos, eu vejo algumas coisas que me preocupam. Eu não consigo ter dinamismo nem na minha atividade de coordenador aqui. Eu me sinto um burocrata travado, resolvendo problemas de aluno todo dia e não consigo fazer planejamento de atividades pedagógicas. Existem coisas que a gente é surpreendido, por exemplo, algumas interpretações que a gente toma aqui no conselho de curso durante anos e vem uma determinação da Prograde diferente. Vou citar um exemplo, que é como a gente fica burocratizando. O nosso entendimento de plano de ensino de disciplina impedia que a gente mudasse a ementa, mas o plano, a bibliografia, o conteúdo programático a gente podia alterar, com o conselho de curso aprovando. Segundo me consta a informação da DTA que eu recebi, isso não é mais possível. Quer dizer, eu vejo muito pouca liberdade para nós que temos aqui no curso para atuar. É claro que a gente tem que seguir as regras, mas mesmo regras que a gente interpretava mudam. E isso, de certa forma, também atrapalha o nosso trabalho como coordenador. Eu acho que o que é importante é o empoderamento do coordenador, do conselho de curso, e tem que ter uma liberdade, porque é ele que está próximo do curso e ele que vê as coisas acontecer próximo. Eu tenho muito mais coisa para falar, mas fica para outra oportunidade. Obrigado. Bom dia, professor Carlos Unesp Itapeva, coordenador do curso de Engenharia Industrial Madeireira. Evasão é um fenômeno multifacetado. Então, vou dar dois exemplos. Eu tenho uma aluna que veio no terceiro ano, falando que estava infeliz, que aquilo não era o que ela queria fazer psicologia. Hoje eu encontro ela psicóloga na rua. Isso, segundo o critério, é falha. Para mim, é sucesso. Eu tenho um outro aluno que chegou para mim, que falou que o sonho dele era ficar em casa sem fazer nada. Por sorte, a família não queria isso. Ele continua na Unesp, já vai para pedir dilação de prazo, esperando o CEP aprovar e tal, esse tipo de coisa. Isso para mim, isso para a Unesp é sucesso, isso para mim é falha. Como a gente convive com esses níveis de evasão, eu queria só pegar o exemplo da FIA. A gente convive na Unesp com isso e gosta disso. Programas de pós-graduação em física têm 6, 7 de nota na CAPES. E são os programas que mais têm evasão, são os cursos de graduação onde a evasão é altíssima. Então a gente convive com isso e gosta disso. E por último, vou tuitar, Shakespeare realmente tinha 1/7 das ferramentas de comunicação que a gente tem. Eu só gostaria de saber
que inovações a gente pode construir com 7 vezes mais ferramentas de comunicação sem estar baseados em Shakespeare. Talvez algo do tipo Valesca Popozuda ou Coral Conká, né? Tá? Esse tipo de inovação, tá? Eu questiono muito. Obrigado. Eu falei, vamos responder por grupos de 3, né? Então, só que eu não peguei o nome do professor da madeireira, eu precisava pegar. Cláudio. Isso. Professor Cláudio. Carlos. Carlos. Bom, vou começar com a professora Márcia Marim. Olha, Márcia, uma das coisas que a gente fala que tem que ser respeitada é a questão do... Tem que levar em consideração a questão das entidades de classe, né? Então, porque os alunos, quando saírem, eles vão ter que registrar os seus diplomas, muitas vezes eles têm que fazer prova, por exemplo, o pessoal da área de direito, né, para ter a carteirinha da OAB e essas coisas. Agora, a interpretação do que é mandatório ou não, isso tem um certo nível de como é que eu vou dizer? Tem uma margem de interpretação. Inclusive, a gente estava discutindo essas coisas com relação ao CREA, com as pessoas que estão no CREA. Do tipo, é necessário isso é importante. Tem coisas que não dá para você discutir. Por exemplo, porque vem em termos de normativa, né, institucional, em nível federal, como, por exemplo, o que estão tendo que fazer as engenharias e as arquiteturas atualmente, por conta daquele negócio de incluir o conteúdo de combate a incêndio e essas coisas. Isso veio por normativa nacional, a gente tem que fazer, não dá para discutir. Agora, com relação a essa questão, eu sei que há uma discussão, né? O que é que poderia... o que tem no nosso plano de gestão? A gente tem a possibilidade, aí o professor Santo pode dizer melhor do que eu, de pensar, mas isso a gente coloca para o futuro, outros perfis de docentes contribuindo para as disciplinas. Isso já existe na Unesp, por exemplo, no curso de medicina, porque no curso de medicina a gente tem médicos contratados no hospital que colaboram nas disciplinas. Há maneiras diferentes de colaborar, às vezes como responsável, às vezes não, mas há essa possibilidade, né? Então, e também há discussão, eu não sei se não é o perfil de todos os que atuam no curso de medicina veterinária, mas alguns são formados em medicina veterinária, e aí eu concluo que eles são médicos veterinários, se eles são formados em medicina veterinária. Então, esse tipo de coisa, há uma certa margem de discussão. O que qual é o posicionamento oficial da Unesp com relação a isso que você nos perguntou? A gente leva em consideração nos colegiados o parecer técnico. Isso é dado para alguém que é da área de medicina veterinária avaliar. Se a pessoa achar que isso está de acordo com tudo aquilo que eu coloquei, as diretrizes curriculares, as normas das associações de classe, tudo bem, a gente aprova. O que tem sido feito até hoje é isso, não é? Bom, com relação ao professor Zé Renato, que é o coordenador do meu filho, né? Meu filho é aluno aqui da engenharia elétrica da Unesp, professor Zé Renato, a gente já se conhece por outras razões, não é? Então, uma das coisas que a gente percebe realmente é que, no momento, muitos dos nossos coordenadores têm sido um pouco assolados por esse trabalho mais burocrático, né, da área do coordenador, e está complicado para assumirem a maneira como a gente pensa o coordenador, que é esse perfil de gestor, esse perfil de administrador estratégico do seu curso, né? E é o que a gente gostaria de ver. Então, você coloca a dificuldade de assumir esse dinamismo, né? Bom,
a responsabilidade da estruturação do curso, ela não é só do coordenador. O coordenador, ele se coloca como líder, como motivador. Mas uma reestruturação curricular, ela não é do coordenador, ela é do curso. O coordenador, ele, como o próprio nome diz, ele coordena, mas a gente não espera que uma reestruturação curricular seja uma coisa imposta, porque aí ela também não vai funcionar, né? Ela tem que ser construída pelo grupo dos professores, né, do curso. E, idealmente, é que ela seja construída com a participação também dos alunos e, se possível, dos egressos, porque os egressos já passaram pelo curso todo, eles têm muito a dizer com relação ao que eles acham do curso que eles fizeram, tem muito a contribuir. Né? Quando a gente fez as nossas... Eu não sei onde está a Giovana, mas quando a gente fez a reforma do nosso curso de letras, a gente perguntou para os nossos formados o que eles achavam, onde que a gente tinha que mudar, o que não estava legal. Que isso pode trazer uma contribuição muito grande para isso. Então, na verdade, a estrutura final, como é que a gente fica como que a gente formata o nosso curso de modo a atender todas aquelas pecinhas do quebra-cabeça, mas também em direção ao que a gente deseja que fosse uma formação ideal, ou o mais próximo possível dessa formação ideal para o nosso curso, ele só é atendido, só é atingido plenamente se a gente conseguir congregar o curso como um todo. É complicado? É muito complicado. Muito complicado. A gente tem tido relato de... Porque aí você vai colocar... A gente tem escutado relatos, eu posso dar até alguns do meu próprio curso anteriormente, de quando você coloca... Porque aí você vai mexer com interesses. E todo mundo vai achar assim, você pode mexer na disciplina de todo mundo, menos na minha. Desde que você não mexa nas minhas 8 horas aula, está uma maravilha, você pode fazer o que você quiser. Só que uma reforma curricular não pode ser feita assim. A gente tem que pensar, como eu disse, em primeiro lugar, no perfil do aluno. O que a gente quer para o aluno? E aí, a partir daí é que a gente começa a ver para onde que a gente vai, para onde que a qualidade da formação do aluno que a gente quer dar, para onde que a gente vai estruturar. É fácil fazer isso? Olha, deve ser das coisas mais complicadas que a gente tem na universidade, das que dão mais briga. Né? Eu vou contar uma coisa pessoal para vocês. Eu já chorei algumas vezes na universidade, mas o choro mais sentido que eu tive foi na reestruturação do meu curso de letras, porque a briga pode ser realmente feia. E aí, por isso que a gente enxerga no coordenador esse papel tão importante de gestor, gente. Não é porque o coordenador não tem um orçamento lá que ele tem que prestar contas que ele não é gestor. Ele é gestor, isso aqui é uma universidade pública, ele é o administrador principal do seu curso, ele tem que ter essa visão estratégica. Né? E por isso que a gente precisaria, se o coordenador está tendo que fazer esse papel muito burocrata, tem alguma coisa que não está funcionando bem. A gente precisa ter alguma coisa, um maior apoio dos servidores para que o coordenador possa se liberar para esse trabalho estratégico de formatação do seu curso. E para o professor Carlos, com relação à questão... você trata na questão da evasão, essa questão é a nossa questão fundamental, como eu disse, não só da Unesp, mas é a questão que é colocada atualmente nacionalmente, né, no nível nacional, com relação ao ensino superior. É muito mais grave ainda em relação a outras universidades, como na nossa. Já comecei dizendo que nós temos mais ou menos metade, mas a gente tem que ver... esses fatos que você coloca, de fato, realmente existem. Você vai ao aluno que troca... Então, esse fato, se o aluno trocou... Por que a gente separou na metodologia que a gente está? Nós estamos refazendo, como já anunciou o professor Sandro, refazendo a metodologia de cálculo de evasão aqui nesta universidade. Por que a gente está fazendo isso? Porque é muito importante separar o que acontece no primeiro ano
do que acontece nos outros anos do curso. Porque no primeiro ano o cara chega, por exemplo, essa menina que foi fazer engenharia madeireira, mas eu queria fazer psicologia. Isso vai aparecer de cara no primeiro ano, essa insatisfação dela. E a gente, às vezes, a pessoa vai um pouco mais para frente, mas já aparece no primeiro ano a decepção, isso aparece. Problemas de permanência estudantil, eles aparecem de cara no primeiro ano, não é, Galhardo? Eles vão se perpetuando para os outros anos? Às vezes sim, às vezes não. Mas para a gente poder mapear essas coisas, só se a gente tiver uma metodologia que nos leva a poder observar. Sem isso, a gente não consegue mapear as causas da evasão. Se a causa for essa, aluna de decepção e não sei o quê, ela resolveu fazer um outro curso, está mais feliz lá, ótimo. Agora, se a causa for outra, a gente precisa saber se a causa ela está vinculada ao nosso papel dentro da universidade ou não. Tem coisas que a gente não tem controle, como, por exemplo, já estava falando das licenciaturas, principalmente física, na ordem matemática, física, química. Esse é um fenômeno nacional, terrível, não é? Nós temos menos de 1/3 dos professores da escola pública responsáveis pelas disciplinas de física, química e matemática são formados em física, química e matemática. Então, o problema em nível nacional é gravíssimo. Então, aí não é uma falha da Unesp, vamos dizer assim, uma falha nossa nacional, que nós não estamos conseguindo formar professores nessa área e atrair professores formados para atuar no ensino médio, no ensino fundamental e no ensino médio nessa área. Se a gente não tem pessoas formadas na área dando aula nos ensinos fundamental e médio, como é que a gente vai ter aquele despertar, aquela coisa de a gente se apaixonar por uma área, se aquela área não é a área do cara que está dando aula? Ele não vai conseguir fazer despertar na gente essa paixão. Que a gente que está aqui agora, nós que somos professores e licenciados, mas também os que não são, que se apaixonaram por alguma área no seu ensino fundamental, no seu ensino médio, e foram para lá. Mas se a gente não tem os professores bem formados lá, a gente não vai conseguir. Então, a gente precisa ir para esses cursos. Muitas vezes, quem é que está indo para os cursos de física, química e matemática de licenciatura? Normalmente são os alunos do ensino público, porque são cursos com menos procura. A lista do vestibular roda muito. Com isso, a gente tem alunos com maior vulnerabilidade socioeconômica. Então, fatores externos à universidade interferem muito na evasão aí. Então, a gente precisa mapear essas coisas. Se a questão for, olha, estou decepcionada, não foi bem, mas eu estou seguindo a vida, talvez a falha seja pior. Agora, a gente não pode permitir, por exemplo, que depois que a gente deixou o aluno entrar, que questões, por exemplo, socioeconômicas ou de um preparo que ele não traz do ensino fundamental e médio, tirem da universidade. Então, é por isso que a gente está tentando investir em coisas que segurem o aluno nesse sentido. Você quer dizer o que você ia falar? Da ementa. Você falou, alguém perguntou a questão da ementa, né, que a gente fica... o Zé Renato que perguntou, né, na questão que a gente fica mudando determinações em termos de plano de ensino, essas coisas. Acho que o que a gente, muitas vezes, algumas coisas que a gente tem feito também estão indo no sentido de a gente atender a pedidos de destravamento de possibilidades, né? Que eram coisas que estavam travadas pelo Cisgrade, e algumas coisas vão no... bom, quem é soberano para fazer a proposição? É o conselho de curso. É claro que isso depois sobe aos colegiados, mas quem propõe, que desenha o plano de ensino, é o conselho de curso. E aí, se o conselho de curso achar por bem mudar a ementa e tiver uma justificativa para isso, é possível, né? Bom, eu não entendi muito bem essa questão, Zé Renato. Eu não sei o que você quis dizer com isso. Deixa eu esclarecer. O que acontece é o seguinte: a gente tem no nosso calendário escolar, todo final
do calendário, a gente aprova as emendas, os planos de ensino de todo do curso. E o entendimento que a gente tinha até hoje é que ementa a gente não pode mudar nunca. Isso configura uma reestruturação curricular, sim. A instrução que eu recebi do DTA agora é que eu não posso mudar nada, nem a bibliografia e nem o conteúdo programático. Bibliografia pode mudar todo ano. Mas o conteúdo programático a gente fazia alteração. Também. E agora parece que não pode mais. Então, para mim, ficou mais travado do que era. Desde que desde que a alteração do conteúdo programático não descaracterize a ementa, não é reestruturação curricular. Bom, enfim. Agora, pode mudar a ementa, só que aí é reestruturação, quer dizer, pode mudar. Os trâmites podem ser diferentes, mas pode, né? Não é impossível. Bom, vamos... Tem mais duas perguntas. Tá. Professora, boa tarde. Tá. Professor Saulo, de novo, coordenador de curso de Engenharia Florestal da Faculdade de Ciências Agronômicas. Professora, a senhora mostrou um número de evasão de alunos de 10% mais ou menos, né? Isso acontece na Faculdade de Ciências Agronômicas e esse número, assim como o do professor Carlão, que está ali conversando, professor Carlão, esse número não nos assusta 10%, porque ele pode ser bom ou pode ser ruim. Eu tive a oportunidade de conversar com a senhora e a gente apresentou um número para a senhora com relação ao nosso curso, e aí talvez duas perguntas. A FCA hoje ela tem uma evasão de docentes previstas para 2018 de até 63% do quadro docente. Cursos consolidados. O curso novo que chegou não entra na conta. Então, a nossa evasão, que nos preocupa, é de 63% de professores que podem se aposentar de cursos com 50 anos de idade. Existe algum alinhamento da Prograde com a pró-reitoria de outras pró-reitorias ou com a própria reitoria nessa questão? E se a gente consegue fazer essa mobilidade virtual, por exemplo, no caso da engenharia florestal, que não tem cursos irmãos, né? A gente teve aquela questão da articulação de curso, alguns coordenadores estão aqui, a professora Maria Tereza não estou vendo, mas ela também participou disso, a gente conseguiu quebrar a articulação de curso, ficamos engessados por quase 4 anos por conta dessa articulação. Então, como é que a senhora vê essa questão da evasão dos docentes, o não custeio das nossas atividades básicas? Eu estou há 5 anos como coordenador e acho que há 2,5 ou 3 sem receber um repasse para manter o laboratório didático mínimo, para manter o projetor. E aí, como é que a gente vai inovar se a gente não consegue manter o que a gente tem? Professora, essa foi a 4ª pergunta, vou passar para a 5ª e última. Boa tarde já. Responsabilidade, última pergunta. Professora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da avaliação docente e qual o papel que ela tem nesse processo todo. Porque hoje quem recebe a avaliação dos docentes são os coordenadores e os chefes de departamento. Existe muita divergência, né, no meu curso, no departamento, de como proceder com esses resultados ou com essas avaliações. Se a gente pode utilizar como um instrumento para chamar o professor, até a leitura, né, já começa daí. Alguns acham que quem pode ler só a sua avaliação é o próprio docente, né? Então, tem até uma questão aí de como lidar com esses documentos. A gente já pensou em fazer workshops para dar um feedback para os alunos, porque daqui a pouco eles não vão mais fazer avaliação de disciplinas que todo ano tem o mesmo tipo de avaliação que não é adequada. Então, a gente tem dúvidas até jurídicas de como proceder ou como utilizar esse instrumento dentro desse processo. Obrigada. Bom, como é que é o seu nome? Cristina, você é de onde, Cristina? Sou vice-coordenadora da Arquitetura e Urbanismo da FCT. Quando você fala avaliação docente, você está se referindo à avaliação das disciplinas, né? De como cada aluno avalia. Porque eu estou pensando nessa questão. Bom,
com relação ao Saulo, a gente já esteve conversando, a FCA de Botucatu foi uma das unidades que a gente conseguiu visitar, né? E esse problema da aposentadoria dos docentes, ele é o problema mais, assim, se alguém perguntar qual que é o principal problema, é a falta de docentes. Esse é, para a nossa graduação atual, esse é o primeiro problema. Agora, a gente tem... vocês, inclusive, me mandaram um documento, não foi que eu levei a questão para o pessoal, para a CCD, para o professor Sérgio, que está coordenando o CEP, inclusive esse tipo de coisa que eu tenho levado, tudo que veio das unidades, que foi resultado das visitas, e o que veio, mesmo que eu não tenha visitado, mas as pessoas que estão colocando para mim esses problemas, tanto da falta de docentes, de maneira geral, ou em áreas específicas, porque, às vezes, a falta não é assim quantitativamente tão impactante, mas tem uma área que fica completamente descoberta, eu estou levando para o professor Sérgio, que está coordenando essa questão. E uma das coisas que a gente pode colocar é que a universidade já está se preocupando em como resolver essa questão no futuro. Porque tem duas coisas que a gente precisa fazer. A gente, como o professor Sandro colocou, a situação financeira ainda não permite que a gente contrate pessoas novas, mas tem duas coisas que a gente precisa preparar o terreno. Porque quando a gente começar a poder contratar, tem duas coisas que a gente tem que fazer antes, senão nós não vamos nem conseguir, né? Primeiro, a gente precisa discutir critérios. E já foi colocado no CEP, no último CEP, o início dessa discussão. Quais são os que critérios a gente vai escolher para priorização? Não é? Porque, hoje em dia, todos os departamentos, que eu saiba, quer dizer, virtualmente todos, se tiver algum que não está, pelo amor de Deus, precisa ensinar para a gente como é que faz. Porque acho que todos os departamentos, todos os cursos estão com problema de falta de professor. Eu acho que não deve ter nenhum. Imagino que não haja nenhum que não tenha problema, né? Mas o tamanho do problema está variando. O tamanho e a gravidade do problema varia bastante, de curso para curso, de departamento para departamento. Então, a gente vai precisar priorizar. Nós não temos critérios para isso. Então, primeira coisa que a gente precisa construir, critérios. Segunda coisa, nós precisamos discutir como é que nós vamos fazer esses concursos. Por exemplo, tem um concurso aberto aí, se eu não me engano, é em registro, não sei onde é que está aberto, tem 70 e poucos candidatos. Você não há quem aceite participar dessa banca. Se a gente, e quanto mais tempo a gente vai ficando com os concursos suspensos, mais isso vai represando. Na hora que a gente abrir, nós vamos ter uma infinidade de candidatos. Isso é bom, nós vamos poder escolher bem, mas nós temos que viabilizar a realização dos concursos. Então, nós temos que discutir como é que nós vamos fazer. Nós temos que mudar a nossa sistemática para ter, em algum momento, termos algum momento assim que a gente possa desclassificar uma parte dos candidatos, porque senão nós não vamos conseguir. Pergunta para um colega seu de área, qualquer área aqui, se ele viria para um concurso assistir 60 aulas. Não vem, você não consegue nem marcar a banca. O último de que eu participei tinha 14, já foi terrível. Imagina 60. Nem pensar. Então, nós temos que resolver essas duas coisas antes. Resolvido isso, a gente pode começar assim que chegar o dinheiro, né? Mas que ainda não temos, obviamente, a gente já falou disso. Mas, se a gente não fizer essas duas coisas antes, mesmo que chegue, mesmo que a gente tenha um milagre econômico aí, a gente tenha verba, nós não vamos conseguir viabilizar isso internamente. Nós temos que fazer isso agora, porque, na hora, as coisas já são urgentes, então nós temos que sentar e conversar. Temos que sentar agora. Não dá para ficar esperando, né? Então, o que a gente tem feito com relação a isso foi pautado no CEP. Eu tenho pedido que isso seja feito desde o começo do ano, tenho colocado nas visitas que eu tenho feito. Então, as pessoas as unidades que receberam as visitas sabem que esse é um tópico com relação ao qual eu tenho discutido sempre, e a gente vai precisar, e é uma coisa urgente que a gente precisa fazer já. Com relação à professora Cristina, da arquitetura, o que eu queria dizer é que, bom, além disso, a revisão da avaliação de disciplinas estar
no nosso plano de gestão, no plano de gestão do professor Sandro, porque desde sempre as pessoas vêm, pessoas que eu digo, alunos e professores, vêm reclamando, por um lado, da extensão do instrumento, por outro lado, da obrigatoriedade do instrumento. Então, são coisas que a gente precisa discutir. Foi feito esse ano uma primeira consulta, e aí nós enviamos diretamente aos docentes e aos discentes essa consulta, né? Porque para receber a opinião deles. Quais são as principais críticas? A extensão do instrumento, os alunos, principalmente por parte dos alunos, eles acham que é muito longo. E vamos fazer as contas. Se você tem 36 questões para cada disciplina, se você faz 10 disciplinas no semestre, você tem que responder 360 perguntas antes de fazer a matrícula. Não é razoável. Qualquer um aqui sabe que isso não é razoável, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, pensar a extensão do instrumento. Segunda coisa que foi colocada, a questão da obrigatoriedade, foi de novo recolocada. E, então, todos esses resultados foram já divulgados aos conselhos de curso, os coordenadores que quiseram divulgaram para os seus alunos, para os seus docentes, e a CCG, os membros da CCG estão aqui presentes, inclusive a CCG decidiu montar uma comissão para analisar esses resultados e para sugerir modificações no processo de avaliação de disciplinas. O presidente da comissão está aqui, que é o professor Nelson, né? Então, você pode, inclusive, conversar diretamente com ele, dar sugestões que serão muito bem-vindas, né, Nelson? E nós queremos... então, a gente quer rever isso. Qual o principal problema atualmente? Falta de devolutiva, tanto aos alunos como aos professores. A avaliação de disciplina está caindo no vazio. Ela é obrigatória, os alunos fazem. Aí tem essa discussão que você colocou, quem é que pode ler isso, como é que pode... Não. A outra tarefa que foi passada à comissão é pensar essa devolutiva. O que a gente faz? Porque se a gente não fizer nada com isso, não serve para nada. Então, no momento, não está servindo para nada, porque não tem devolutiva. Se não tiver devolutiva, para que fazer? É perda de tempo. Mas a gente precisa avançar nessa parte. Então, é mais uma tarefa que a gente passou para a comissão, que foi montada pela CCG. A CCG, enquanto Câmara, que é a nossa Câmara principal, né, de pensar a graduação, chamou a si essa responsabilidade. E, então, nós vamos agora, eu aproveito, peço que, se vocês tiverem sugestões, podem encaminhar para a Prograde, que a gente vai passar para a comissão que está pensando esse assunto. Tá bom? Eu não sei se eu respondi tudo, mas eu vou estar aqui o evento todo, então, se alguém quiser, em qualquer momento, aí, hoje ou amanhã, vocês podem conversar comigo. Tá? Você está se referindo especificamente ao que? Ao PMEG? Bom, o PMEG ele é um programa que estava no nosso PDI, o corte que o PDI teve da graduação foi enorme. Esse ano nós tivemos por volta de 1 milhão, o PDI da Prograde já chegou a mais de 8 milhões. E esse ano nós tivemos 1 milhão. Mal deu para cobrir as bolsas. Então, não tinha verba para o PMEG. A gente tinha que... Foi um PDI herdado, né? Não foi essa gestão que fez a estrutura do PDI atual, porque ele foi decidido no final da outra gestão. O que a gente tinha mal dava para cobrir os compromissos, que eram as bolsas dos alunos. Para o ano que vem, o que é que nós estamos prevendo? Ainda a discussão do PDI ainda não está finalizada. Assim que ela finalizar, a gente vai ter uma ideia. A gente não está pensando em fazer o PMEG nos modelos anteriores, até porque, eu não sei se vocês sabem, mas esse é o programa mais criticado de todo o PDI da Unesp. Então, obviamente, ele não pode ficar nos mesmos moldes, ele terá de ser repensado. A gente está pensando em fazer em outros modelos, mas a gente tendo a verba, a gente vai começar a reinvestir nos laboratórios, sim. Mas precisa ter, primeiro, a definição do PDI. Só vou complementar uma pergunta, porque essa pergunta do
do Saulo ela é extremamente complexa, né? Ela não é uma pergunta simples de ser respondida, e por isso que eu vou ajudar aqui a Gladys, no sentido de que é essa reflexão que tem que ser posta na universidade. Vou dar um exemplo, Jabuticabal, que eu comecei a visita lá. Então o diretor apresentou todos os dados, e ele mostrou, passou para departamento por departamento, e eu anotando e observando os dados apresentados. Curiosamente, os departamentos relacionados com a medicina veterinária, com a projeção das aposentadorias, que é a preocupação do Saulo, esses departamentos ficaram em alguns anos com 3. Aí passou pelo departamento, né, de economia, administração, e o outro departamento das ciências biológicas, com sem nenhum problema relacionado com o déficit docente. Aí ele me deu o primeiro dado que eu guardei na minha cabeça. Segundo dado que eu guardei na cabeça, 400 disciplinas de graduação e 381 disciplinas de pós-graduação. Aí as perguntas vieram e eu devolvi tudo isso. Foi praticamente decisão de Jabuticabal. Ou seja, na ilusão de que criar cursos você contrata docente, está mostrado lá, isso é verdadeiro. Só que os docentes foram para onde? Foram para os cursos criados em Jabuticabal na segundo ciclo de expansão, que foram ciências biológicas e eu acho que administração. Ué, eu devolvi para as pessoas. As pessoas não votaram nisso? As pessoas acharam que realmente, sabendo que os docentes da veterinária iriam aposentar, apostaram na contratação de docentes em áreas que nem eram áreas específicas ou tradicionais de uma disciplina, de uma faculdade como é Jabuticabal. E a outra, há necessidade de 381 disciplinas. Os alunos de pós-graduação, as notas nos nossos programas são derivados da ação dentro de sala de aula. Isso até dificulta mobilidade internacional. No exterior praticamente não tem disciplinas na pós-graduação, principalmente nos programas de doutorado. Novamente, é aquela ideia de que quanto mais créditos, mais docentes eu tenho. E já deu para perceber que essa lógica acabou. Né? Então, isso vem acontecendo há anos, gente. Eu estou há 30 anos dentro dessa universidade. E vai desembocar nessa situação. Por quê? Porque os docentes, todos têm direito à aposentadoria, e a maioria desses, Saulo, estão com a aposentadoria integral e vai alimentar aquele problema que eu apresentei no começo. E vem esse grupo novo, que eu acredito que você está no grupo talvez de 2009 para cá, e que continuarão dentro da universidade. Então essa é uma preocupação muito grande, mas novamente, cuidado com as decisões. E eu vejo que, eu acho que nós temos que olhar para frente, eu não sou de olhar para retrovisor sempre, porque você acaba batendo o carro, se você olhar só para trás, né? Já falei do que eu enxergo a história, né? E é justamente para o aprendizado. Então o que faremos daqui para frente? E eu dei o exemplo do professor Zé Carlos, que eu acho que ela é muito importante. É Zé Carlos, né? Você ainda é delegado? Não, eu em 2013. Ou seja, então nós tínhamos um delegado em tempo parcial dentro da universidade, contribuindo na formação dos alunos de direito. É importante isso? É fundamental. Os docentes da Faculdade do Largo de São Francisco praticamente são todos de tempo parcial. Então, essa questão dos regimes também é muito fundamental. A contribuição que você pode trazer para dentro da universidade. Ou seja, eu sou um defensor de modelos flexíveis em todos os aspectos. Desde da flexibilidade dentro da estruturação até dos regimes de trabalho. Isso torna a instituição muito mais sustentável. Né? O que aconteceu especificamente com o programa PMEG é que ele, no fundo, acabou virando uma suplementação de custeio das universidades, das unidades. E essa é uma conversa de difícil discussão, que é a divisão do custeio. E essa é uma conversa que, se nós não atravessaremos, se nós não tivermos essa discussão entre os 34 diretores, nós não avançaremos. Por quê? Preste atenção. Nós decidimos criar 9 campos, não decidimos? Certo? Esses campos estão dando, eu vou pegar alguns exemplos,
um retorno fantástico do ponto de vista de formação na graduação, e já estão até se aventurando para a formação na pós-graduação. Esse que foi em injustiça, por exemplo, vou citar Itapeva, que não conseguiu ascender porque não faz pós-graduação. Agora, force fazer pós-graduação que vai ficar, corre o risco de ficar com 3 ou com 4 crônico. Ou seja, não é assim que funciona. Nós temos que deixar Itapeva, certo? Evoluir, está evoluindo, é um campus que eu gosto muito, muito, muito. Não é porque o Carlão está aqui, não. Né? Eu gosto dali. Quando eu vou lá, eu vejo um trabalho na graduação fantástico. Né? Deixa as pessoas crescerem nas velocidades definidas, e por isso que não precisamos ser flexíveis. Né? O que está acontecendo com essas unidades? Essas unidades não têm diretoria de biblioteca, não têm diretoria de informática, e a diretoria de serviços, ela está embutida dentro vai variar de unidade por unidade, certo? Prestem atenção nessa simetria que está surgindo. Estão dando conta com um quadro muito mais enxuto do que uma outra unidade tradicional dessa universidade. E aí? Eles vão escancarar um modelo extremamente interessante para a discussão. É realmente ficar contratando, certo, RDIDPs e aumentando o número de servidores técnicos administrativos que nós vamos resolver o problema dessa universidade? Claro que não. Vou dar o exemplo do campus da onde eu venho, Araraquara. 4 unidades. Na década de 80 destruíram a administração geral, certo? Com interesses, claro, de cabide de emprego. Hoje nós temos tudo quadruplicado. Se nós não mexermos nisso, nós não vamos sair do lugar. O orçamento do Estado é fixo. Ou nós vamos acreditar que o Brasil vai voltar a crescer 6, 7%, como cresceu no passado? Então, essa é outra questão que nós queremos refletir. A Nestlé, que é a Nestlé, e o nosso secretário adjunto de planejamento, descobri que ele era um executivo da Nestlé. A Nestlé tem 3 centros administrativos. Um em Ribeirão Preto para as Américas, um na Europa, por causa dos fusos horários, e um, acho que é na Tailândia. Precisamos ter, em Araraquara, 4 sessões técnicas de contabilidade? Joga essa pergunta para a comunidade. Precisamos ter 4 RHs? Precisamos trabalhar com folha de pagamento? Folha de pagamento hoje informatizada não pode ser feita centralizada, ao invés de descentralizado? Então, esse modelo de centralização, descentralização, regionalização, é tudo que nós vamos avançar na reforma administrativa. Queremos? Essa é a pergunta. Isso, Saulo, vai salvar a universidade daqui 10, 20 anos, que vai ficar apenas com os que foram contratados de 2009 para cá? Isso tem que ser colocado em discussão, gente. Não é um problema simples. Se a gente continuar, se a gente fizer aquele aluno que faz o experimento, dá tudo errado, ele levanta, ao invés de olhar em outra direção, ele vai na mesma direção. Bate de novo na parede, cai. É isso que está acontecendo na universidade. Nós precisamos olhar para outras direções. E se isso não acontecer agora, na hora que a crise passar, porque ela vai passar, com certeza teremos condições de fazer os atendimentos da crítica do Saulo, que são extremamente pertinentes, Saulo. Ninguém está aqui dizendo que elas são pequenas, elas são extremamente fundamentais, mas nós vamos ter que mudar. E mudar, nós vamos mudar a cultura. Nós queremos mudar. Nós queremos investir, como a Kodak, que eu já comentei, a primeira patente de filme digital foi da Kodak. A Kodak insistiu em não mexer na cultura da instituição. Insistiu em manter os filmes da Kodak. Quem usa filmes da Kodak hoje? E eles tiveram a primeira patente. A própria instituição, praticamente ela fechou os olhos para o mundo digital que estava surgindo e que eles fizeram a primeira máquina digital. Então, é isso que está posto. A universidade vai continuar insistindo dessa forma? Eu sou um defensor da universidade pública gratuita. Eu tenho... Na Austrália, na Universidade Nacional da Austrália, estava o professor que idealizou o modelo de cobrança de mensalidade para aluno. Quem estava do lado dele? Um aluno de doutorado do IPEA, um aluno brasileiro, fazendo toda a transposição do sistema, provavelmente, para levar para Brasília. Eu
peguei a palavra, porque eu falei, desculpa, mas isso no Brasil, nós vamos ter que mexer na Constituição primeiro. Certo? Nós temos um artigo, né, uma carta máxima que terá que ser mexida. Eu sou um defensor do quê? De outras receitas na universidade. E nós continuamos com esse preconceito. Por que não deixar a relação com o setor privado? O marco legal está destravado. Nós vamos caminhar nessa direção. Vai resolver o problema de pagamento, 170 milhões por mês, que é a nossa folha de pagamento? Claro que não. Mas vai resolver o problema de infraestrutura laboratorial, um pouco de custeio? Claro que vai. Vamos mudar ou não vamos? Se não mudarmos, na próxima crise econômica, nós estaremos aqui no mesmo lugar. Eu penso que nós somos inteligentes o suficiente para buscar outros caminhos, né? Inclusive aqui, trazendo os coordenadores de graduação para refletirem juntos, fazerem as propostas para que a administração geral caminhe na busca desses novos caminhos para garantir a sustentabilidade dessa instituição. Então é só para complementar aí a resposta da Gladys. Tudo bem? Aí na outra pergunta, nós, com muito custo, desenvolvemos nosso sistema de avaliação de disciplinas. A gestão passada colocou essa que a professora critica, que fez as críticas, extremamente pertinentes, né? Eu insisti, não desliguem o sistema, porque isso não vai dar certo. Foi desligado. Então, agora nós só temos os dados do sistema da reitoria, que provavelmente nós teremos que mudar. Qualquer instrumento de avaliação, se você banalizá-lo, praticamente o efeito é pior ainda, na minha opinião. Ou seja, se nós não criamos devolutivas, nós não conseguimos valorizar o instrumento. E isso é péssimo. Certo? Agora, concluindo, nós somos corporativos, e eu vou dar um exemplo, por isso que eu aposto no empoderamento de chefe de departamento e de coordenadores locais. Do nosso departamento, né, Thaís? Vou falar o que eu fiz no passado. Despencou um professor em RD&DP. Ia para a cidade, via o nome, um médico, via o nome do consultório. RD&DP, consultório. Aquilo me incomodava. Se eu fosse corporativo, eu fecharia os olhos, não é problema meu. Deixa ele ganhar, deixa ele pegar do Estado o maior salário que é do RD&DP e deixa ele ganhar dinheiro no consultório dele. Isso me incomodou profundamente no departamento. Até que um dia eu fiz uma tabela. Por um mês eu fui na sala dele 4 vezes por dia. Preenchi a tabela, levei para o diretor. Se o senhor não tomar uma atitude, eu vou ao reitor à época. RD&DP cortado. Então, até quando nós vamos ficar olhando isso acontecer? Isso não aconteceu no meu departamento. Isso acontece no dia a dia dos departamentos. O nosso departamento foi criado por uma briga de 2 professoras. Isso é motivo para se criar departamento? E também isso não acontece só na minha unidade, não. Isso acontece na universidade. Quando nós vamos mudar, gente? E tudo isso aí que está acontecendo na universidade inteira. E a decisão está na mão de vocês. E a administração central está, pelo menos com coragem, de enfrentar essas questões. Agora vamos continuar no nosso corporativismo interno, esse não é problema meu, deixa a pessoa lá. E, doutor, hoje moramos no mesmo condomínio, esse professor, né? E tenho certeza que ele votou na nossa chapa, porque ele entendeu o que estava acontecendo. Porque o Estado, ele tem um compromisso, eu defendo o papel do Estado com a educação, mas não para ficar alimentando essa situação que muitas vezes nós deixamos passar, porque a gente fala assim, não, eu não quero me meter com esse tipo de problema. Continuamos assim, né? E nós não sairemos dessa crise da universidade pública. Obrigado, Jean. O professor José Carlos Oliveira gostaria de falar. Não é uma pergunta, é só uma comunicação a pedido da Pró-Reitoria. Já há algum tempo, com o auxílio do NEAD, o professor Klaus, nós estamos trabalhando na possibilidade de ofertar uma disciplina à distância
jurídica, de direito, para os cursos de engenharia. E fizemos nesse segundo semestre o primeiro projeto piloto. São 2 engenharias de São João da Boa Vista, a Aeronáutica e Telecomunicações, mais 4 alunos da Elétrica de Ilha Solteira. Então, nós fizemos uma disciplina à distância, e esse modelo, está aqui os professores de São João da Boa Vista, esse modelo me parece que teve uma boa receptividade pelos alunos. Eu contabilizei aproximadamente 37 disciplinas jurídicas nos cursos de engenharia. Então, a ideia é, com a anuência da Pró-Reitoria, ir oferecendo paulatinamente esses cursos até que nós tenhamos, o NEAD e nós, enfim, tenhamos uma expertise para poder oferecer as 37 disciplinas. Nessas nós temos algumas chamadas ciências jurídicas e uma outra disciplina que tem um conteúdo ambiental. Então, a ideia, por isso que eu pedi essa palavra, é que a Pró-Reitoria provavelmente vai solicitar aos coordenadores de engenharia que encaminhe essa demanda para a Pró-Reitoria, para que nós, junto com o NEAD, possamos oferecer, compartilhar essa disciplina com os demais cursos de engenharia, dada a dificuldade de encontrar professores, e em razão também da dificuldade financeira de contratar esses mesmos professores. Então é isso. Obrigado.